Boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao professor Luiz Dalmolin, que me fez o convite para falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no mundo. Nós estamos vivendo aí duas grandes guerras, uma mais antiga, que é a guerra da Ucrânia, e nós estamos vivendo uma outra guerra, que é a guerra dos Estados Unidos com o Irã, no qual Israel também tem um envolvimento. A conversa, eu não diria palestra, mas sim uma conversa que nós vamos fazer hoje de noite, basicamente, ela vai envolver aspectos históricos, econômicos e jurídicos também, tratando um pouco sobre a questão sobre as relações entre Israel e os Estados Unidos. O objetivo dessa nossa conversa aqui é tentar situar vocês no meio dessa série de informações, ou guerra de informações, porque agora também tem isso, tem uma célebre frase que eu digo isso nas minhas aulas de Direito Internacional Público, quando inicia uma guerra, a primeira vítima é a verdade, porque a verdade ela é contada pelos vencedores ou por aqueles que controlam os meios de comunicação. Geralmente, quando há uma guerra, automaticamente a imprensa local ela passa a ser subordinada, vamos dizer assim, ao controle do Estado. Isso não é diferente. Claro, óbvio que nós estamos vivendo uma relação bem diferente, nós não estamos numa guerra mundial em que possam informações serem vazadas, enfim, Israel faz isso, controla a mídia, nesse sentido, durante o período de guerra, e o Irã faz isso presentemente. Então, falar um pouquinho sobre esses dois Estados Unidos. Os Estados Unidos não têm, a não ser em época de guerra. Eu tinha preparado uma apresentação para vocês aqui, e essa apresentação ela tinha começado com o mapa mundi. Então, assim, o que eu convido a vocês? Pensem no mapa mundi. Pensem no mapa mundi em que eu tenho América, Europa, África, Ásia e Oceania. Agora, em época de Copa do Mundo, nós temos aí todas as seleções desses continentes aí participando. Mas, quando nós vamos começar essa nossa conversa, eu preciso que vocês eliminem a América. Esqueçam a América. A América só vai passar a existir na nossa história de mundo a partir de 1492, com a chegada de Cristóvão Colombo à ilha de Santo Domingo. Então, ali começa, vamos dizer assim, a história da América. A América não existia, na realidade, ela existia, mas existiam os povos originários aqui, os índios, que nós chamamos de índios, mas ela não contava nesse nosso mundo. O nosso mundo, basicamente, ele envolvia a questão da Europa, aqui, a Ásia, e a China, nesse exato momento, ela já era uma potência, assim como também a Índia, e um pedaço da África, a África ali envolvendo as seleções que a gente poderia chamar aí do Marrocos, no qual o Brasil não se deu bem, a Argélia, Tunísia, Líbia, próprio Egito, ali um pedaço do Sudão, e depois a África subsaariana, que é a África fora vamos dizer assim, da questão dos países árabes. Se vocês não sabem, existem países árabes também, com populações árabes também no norte da África. Então, tudo que não está no norte da África está no sul da África. E, particularmente, nós temos uma questão da região do Oriente Médio, que vai envolver modernamente, vai envolver aí a Arábia Saudita, Israel, Líbano, Emirados Árabes Unidos, aí, que a gente conhece tão bem a partir das duas, da companhia aérea Emirates, e depois do que é Dubai e Abu Dhabi, aí, mas junto em relação ali à questão do Iraque, nós temos aí biblicamente a questão do rio Tigres e Eufrates, eu tenho uma civilização, que é a civilização iraniana.
E se vocês abrirem um mapa mundi no celular de vocês aí, vocês vão ver, e eu tinha preparado justamente isso, o Irã ele está exatamente no meio do mundo nesta época. Tá? Se nós pensarmos aí no filme 300, a partir de Xerxes, tá? O Irã exatamente era o meio do mundo. Ele era um caminho que ligava o Ocidente ao Oriente. Então, essa é a grandeza, tá, da civilização persa, que hoje nós conhecemos com o Irã. Então, a civilização persa ela é uma civilização muito antiga, ela não é nova. Tá? E por mais que vocês, alguns podem achar pelo fato de eles serem muçulmanos, que eles são árabes, eles não são árabes. Tá? Os persas são oriundos, tá? Não na sua totalidade, mas uma parcela, eles são oriundos do norte da Índia. Tá? A Índia, quando nós pegamos a Índia, existem dois povos na Índia, basicamente. Tá? São os arianos e os dravinianos. Tá? Os dravinianos são aquilo que nós chamamos naturalmente como indianos peculiares, né? Peculiares que eu digo assim, se a gente fosse pedir para descrever um indiano, a pessoa certamente descreveria dessa forma, né? Que é uma pessoa de pele mais escura, né? Com não traços negros, né? Mas uma pele escura, cabelo escuro, olhos escuros. Já os indianos do norte, né, são conhecidos como arianos. São pessoas de pele mais clara, cabelo mais claro e olhos mais claros. Pois bem, uma parcela dessa população emigrou, né, para o Irã, e dessa outra parcela, reza a lenda, teria chegado na Alemanha. Então, a palavra ariano, né, ela remete, né, a uma forma populacional aí. Então, vejam, a aula de hoje vai incluir também a questão da Alemanha. E quando é que o Irã, né, que a gente conhece muito aí, né, da palavra xiita, né, quando é que o xiitismo entra nesse negócio? E aí eu vou explicar, né, um pouco mais para frente, mas lá pelos anos de 1500, né, o xiismo, né, se estabeleceu, né, como religião, vamos dizer assim, oficial, tá, do Irã. Tá? E o Irã, nesse período também, né, ele também se fortalece, tá, com a questão da Rota da Seda. Né? Como eu falei para vocês, o Irã ele estava no centro do mundo. Tá? Ele estava no centro do mundo, literalmente, o mundo conhecido até então. Tá? Então, o Irã ele passa a ter um papel fundamental dentro desse sentido da Rota da Seda. Ele também, nessa época, já era um grande exportador, né, de tapetes finos. Né? Então, aonde nós temos uma rota comercial, nós temos também um florescimento cultural. Tá? E a sociedade iraniana, né, ela certamente se desenvolve fortemente durante esse período. Tá? Então, quando a gente fala do Irã, a gente está falando de uma longa tradição, tá? Uma tradição aí, tá, milenar. Tá? Então, nós não estamos tratando de um povo, né, um pobre povo. Não, os iranianos eles são muito orgulhosos, tá, da sua cultura, do seu conhecimento. O zoroastrismo, ele vem do Irã, os zoroastras hoje não fugiram do Irã e estão refugiados na Índia hoje, a maior colônia, se não me falha a memória, zoroastra do mundo, que envolve aí a questão do fogo, enfim, tá lá na Índia, né? Então, a partir de tudo isso, né, o Irã, ele cria-se a civilização persa. Durante muitos anos, quem foram os inimigos dos persas? Aqui eu estou fazendo, né, uma conversa rápida. Tá? Um dos grandes foram o Império Otomano. E não é à toa que hoje
dada essa questão da guerra entre Estados Unidos e Irã, né, a Turquia quer voltar a ser a grande potência a influenciar todo o Oriente Médio. Tá? Todo o Oriente Médio. Os árabes se tornam independentes do Império Otomano. Recomendo aqui um filme que é um clássico. Muitos de vocês talvez nunca ouviram falar, mas eu assisti, tive a grata alegria de assistir esse filme já adolescente, adulto, né, num cinema que não existe mais, chamado Marrocos. Ficava na esquina da Getúlio Vargas com a José de Alencar, ali na frente da Praça Menino Deus, ali na frente do Menino Deus. E foi o primeiro filme que eu vi com intervalo. Tá? O filme, literalmente, ele parava, tá, para a gente ir no banheiro e comprar bala e coisa assim, porque ele é um longa-metragem, literalmente. São quase 3 horas de filme. Tá? E esse filme, ele retrata um pouco, tá, da secessão árabe em relação à questão do Império Otomano. Então, o Irã, tá, que está passando por esse problema aí em relação aos Estados Unidos, está tendo um concorrente de peso que é a Turquia. A Turquia, militarmente, por que eu estou fazendo esse parênteses? Porque a Turquia vem assumindo em alguns países do Oriente Médio, dos países árabes ali, da Península Arábica, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar, Bahrein, Kuwait, Omã, vem assumindo a presença a partir de bases militares ali. Então, a Turquia também está aproveitando essa fragilidade iraniana para novamente reconquistar o seu antigo império. Óbvio, esse império não vai se dar mais a partir de invasões, mas sim a partir da influência política militar. E aí, como eu falei há pouco, falei sobre o arianismo, e aí é que eu quero chegar. Pois bem, a Segunda Guerra Mundial é um fator determinante para descrever o que é o Irã moderno, vamos dizer assim. O que é o Irã moderno? O pai do Shah Reza Pahlavi, que agora o filho dele apareceu, que alguns de vocês viram ele tomando uma tomatada, não sei se na Europa, enfim, ou nos Estados Unidos, acho que foi na Europa, que ele levou uma tomatada, uns tomates na roupa. O pai desse cara, ele assumiu o poder, que é o Shah Reza Pahlavi, em 1941. E por que ele passa a assumir? Ele era um jovem, ele nasceu em 1919, se não me falha a memória. E tinha 21, 22 anos quando ele assumiu. E ele assume a partir de uma exigência das forças estrangeiras. O que nós temos em 1941? Nós estamos em plena Segunda Guerra Mundial. Tá? E o pai do Shah, em algum momento, jamais rompeu relações com a Alemanha, ou deixou de comercializar com a Alemanha petróleo. Tá? Então, o que acontece exatamente? Os britânicos, que eram, na realidade, a grande força naquela região, os britânicos e os franceses, nós não podemos nos esquecer disso, que nós temos algumas colônias árabes que viveram sob influência britânica, nós temos a Síria, que foi uma influência britânica, nós temos o Líbano, que tem uma influência britânica, a Jordânia, que, por conseguinte, teve uma influência... o Líbano e a Síria, influência francesa, e a Jordânia e o Iraque, britânica. E a própria Palestina, hoje, que é Israel, também tinha um mandato britânico ali. Então, eles tiram o Shah pai do poder e colocam o Shah Reza Pahlavi. Pois bem, ele era uma pessoa muito jovem, era uma pessoa assim que não tinha muitos conhecimentos, apesar de ter estudado
em bons colégios, ele tem uma boa formação, mas existe na política, existe uma coisa chamada curva de aprendizagem, né? Ou seja, por melhor que possa ser uma pessoa, ela depende de ser expostas a determinadas situações para que, a partir dessas situações, ele consiga aprender como lidar com determinadas questões, tá? E o Shah, nesse período, ele se torna, vamos dizer assim, uma espécie de um títere, tá? Dessa intervenção, vamos dizer assim, europeia, franco-europeia ou anglo-americana, basicamente. Tá? Então, ele mostra justamente isso, ele passa a fazer uma série de concessões, tá, aos governos estrangeiros, como a questão, tá, de exploração de petróleo, como a exploração de tabaco e outras coisas. E em 1953, tá, existiu um cara, o chamado Mossadegh, tá? Mossadegh, perdão. Essa é assim a pronúncia correta, tá? O Mossadegh, né, ele era um nacionalista persa, porque, se não me falha a memória, a descoberta de petróleo no Irã se dá lá pelos idos de 1908, tá? E é fundada uma companhia anglo-americana ou somente britânica para explorar esse petróleo. E essa pessoa, né, ele era um cara muito carismático na população, tá? Não posso dizer que ele tinha uma visão de esquerda, tá? Porque a visão de esquerda, apesar de que, vamos dizer assim, em alguns países árabes, vamos dizer, movimentos de esquerda surgiram ou influenciados, pelas questões da União Soviética, enfim, mas nós temos que entender o que seria a esquerda islâmica, porque aí nós entramos numa outra questão, que é a questão se o islamismo aceitaria a negação de Deus, tá? que é praticamente impossível. Tá? Talvez uma separação entre igreja, Estado, igreja, que eu digo assim, a religião e o Estado, talvez, mas muito complexo isso. Então, e por isso que tem que se entender o que é a esquerda. Mas esses movimentos nacionalistas, encadeados por Gamal Abdel Nasser, que foi presidente do Egito, o Mossadegh vai beber nessa mesma fonte. E o que ele faz? Ele nacionaliza a indústria petrolífera iraniana. Pois bem, nacionalizar, tá, o petróleo significa ir contra os interesses estrangeiros. E no ano de 1953, o que acaba acontecendo? Nesse ano de 1953, literalmente se dá um golpe de Estado, tá, apoiado pelo Exército, no qual o Shah, de alguma forma, como comandante supremo, também anui, tá? E esse Mossadegh, ele é julgado e condenado à morte, tá? Ele acaba morrendo. E isso gera, vamos dizer assim, o primeiro traço, tá, na população, tá, de uma revolta no que diz respeito à questão da intervenção estrangeira. Então, isso acende, vamos dizer assim, a primeira mágoa em relação à influência estrangeira, principalmente nesse exato momento aí, nos Estados Unidos, porque, na verdade, a CIA, né, apoia esse golpe. Então, nasce, vamos dizer assim, o primeiro ressentimento, ou o ovo da serpente, vamos dizer assim. Tá? Ao longo desse período, tá, houve várias tentativas de golpe, várias, assim, não é 2, 3, 4 tentativas de golpe em relação ao Shah Reza Pahlavi, né? E ele sempre foi uma pessoa que sempre apoiou o Ocidente. Ele era um dos poucos chefes de Estado, vamos dizer assim, do mundo islâmico que reconhecia Israel, tá? O Irã teve relações diplomáticas com Israel desde muito cedo,
praticamente desde a independência de Israel. Então, ele era um homem com uma outra cabeça. Mas o Irã vivia a dicotomia entre a riqueza e a pobreza. E isso a gente sempre pode encontrar, existem livros hoje que tratam justamente isso, como as nações fracassam. Países em que tem um poço de petróleo, às vezes não conseguem se dar bem. Vide Venezuela. A Venezuela vive esse drama. As maiores reservas de petróleo hoje do mundo estão localizadas na Venezuela. Mas a Venezuela sofre de um mal, que é esse, que é o mal da riqueza. Alguns países não sabem o que fazer com essa riqueza. Então, essa riqueza ela começa a ficar concentrada na mão de poucas pessoas. E foi isso que aconteceu no Irã. O Irã, nesse período, sofre uma forte ocidentalização. Vamos dizer assim, ele rompe com a sua tradição oriental e tenta se modernizar, e consegue. Se vocês colocarem qualquer vídeo do YouTube aí e olhem o Irã nos anos 60, 70 e 80, perdão, 80 não, entre 60 e 70, vocês vão ver mulheres de biquíni em algumas praias iranianas. Então, o Irã tentou uma rápida ocidentalização. Pois bem, aí a gente entra numa questão sociológica. Eu também sou professor de sociologia jurídica. E o que tem que se entender? Determinados tipos de movimento, não adianta a vontade do rei, do imperador, porque, na realidade, as pessoas, em algum momento, até elas podem fazer esse movimento. Mas esse movimento, ele não é um movimento genuíno. E foi isso que aconteceu com a sociedade iraniana. Porque essa riqueza do petróleo também ela não foi distribuída de forma equitativa entre a população. Equitativa que eu digo assim, se construiu estradas, se construiu escolas, se construiu alguns hospitais, mas isso não foi, de uma certa forma, alastrado dentro da sociedade. E fora que nós tivemos vários casos de corrupção. A elite que cercava o Shah era conhecida, sabidamente, uma elite corrupta. Uma outra questão, por exemplo, para nós ocidentais, nós poderíamos pensar como alguma coisa absurda, mas dentro da religião islâmica, a tolerância à bebida alcoólica. Então, todas essas questões, em algum momento, elas começaram a entrar em conflito. Pois bem, e uma série de políticos, desde a morte do Mossadegh, políticos nacionalistas, que foram perseguidos pela SAVAK, que era SAVAG, eu acho, SAVAK, que era a polícia política do Shah, seria mais ou menos como a KGB na época da União Soviética, a polícia que perseguia quem pensava diferente, enfim, cometia torturas e outras questões mais. E começou a gerar uma insatisfação entre políticos laicos e o clero religioso que não gostavam dessa ocidentalização. Pois bem, isso começa um movimento social. Inclusive, nós temos uma pessoa que é importantíssima para o Irã, que é o Shah Ayatollah Ruhollah Khomeini. Ele é exilado na França. E a partir da tecnologia, a partir de fitas cassetes, ele começa a emanar uma série de críticas ao Shah, mesmo no exterior, e isso começa a se proliferar. Veja, nós estamos falando aí dos anos 70. Os anos 70 foi o período que o Irã mais fortemente esteve vinculado à questão dos Estados Unidos. Se vocês pegarem boa parte dos aviões que os iranianos voavam aí durante essas operações militares, aí os F-5 e os F-14 Tomcat, que são americanos, são adquiridos nessa época. O Irã, Washington, concedia benesses
como nenhum outro país, tá, em termos de armamento. O Irã, certamente, depois da União Soviética, tá, tirando armas normais, não armas nucleares, talvez tenha sido o país que maior exército teve, força aérea teve em termos militares. Tá? O exército iraniano era muito bem preparado em termos de armamento, né? O Shah fazia grandes gastos em relação a isso. Então, isso também fazia com que o Washington apoiasse ele. Mas essas questões começaram a corroer, né, a estrutura social iraniana, né, como a questão da corrupção, a questão da ocidentalização forçada, enfim, a população não via com bons olhos isso, né, até porque uma boa parte da população também continuava no campo, né, ela também continuava no campo. E o campo tende a ser mais conservador por uma questão sociológica. Isso não é um fenômeno do Irã, isso é um fenômeno mundial. Essa é um pouco a lógica, né, do campo. O estilo de vida é diferente, né? O campo ele é regido pelo sol, né? Enquanto que a cidade a gente é regido pela luz, né? Então são questões sociológicas aí que fazem a diferença. E em 1979 acontece então a Revolução Islâmica, no qual, tá, o Shah é destituído. Pois bem, essa destituição, num primeiro momento, tá, fez com que esses dois blocos, né, os políticos, vamos dizer assim, as pessoas, não é ateias, mas as pessoas que queriam uma separação entre igreja e Estado, que não eram, né, não viviam essa questão religiosa, né, os dois blocos assumiram o poder. Só que lentamente o bloco religioso começou a ganhar proeminência. Então, nós temos, depois do Vaticano, né, o Vaticano é uma teocracia, mas ele tem todo um ar diferente, né, mas o Irã é a primeira república teocrática, né, do mundo, no qual o líder supremo, tá, ele exerce um poder praticamente absoluto dentro do Irã. E ele é um clérigo, né? Ele é alguém, né, que exerce a função religiosa. E o que é importante? Por que a gente sempre olha assim essas pessoas com um turbante negro? Ah, e essa curiosidade eu já sabia já há alguns anos atrás, mas tinha me esquecido. E para preparar uma aula que eu dei em Direito Internacional Público sobre a questão do Irã, eu resgatei isso. O fato de eles usarem um turbante preto significa que eles são descendentes direto de Ali, né, que foi genro de Maomé. Então, essa é daí que vem o xiitismo, né? Então, diferentemente dos sunitas, os sunitas podem exercer poder, enfim, a interpretação, aqueles que são os mais preparados, né? No xiitismo, não, são as pessoas que têm alguma descendência com o profeta Muhammad. Tá? E aqui, por que eu chamo de Muhammad e não Maomé? Né? Porque Maomé é uma tradução da língua portuguesa, né? E Mohammed seria o correto, porque essa é o nome dele, né? E nomes não se traduzem, não se devem traduzir. Então, é o profeta Mohammed. Tá? Então, o que acontece? Essa revolução, a Revolução Iraniana, ela derruba o Shah e ela começa a romper com tudo que acontece, né, dentro da sociedade iraniana. Mas o que é o ponto central de toda essa questão? Foi que, entre aspas aqui, estudantes iranianos, essa é a explicação, mas não é, a gente sabe que não é verdade, mas estudantes iranianos ocuparam a embaixada iraniana. Pois bem, sob a lógica do direito internacional público, tá, a violação do território de uma embaixada é, sem dúvida alguma, um dos maiores crimes existentes. Mas se não bastasse isto, tá,
todos os funcionários e pessoas que estavam na embaixada americana, que não eram poucos, né? Posso dizer para vocês, talvez uma das maiores embaixadas naquele exato no momento fora, né, que os Estados Unidos tinham no mundo, era em Teherã, né? Foram feitos reféns, se não me falha a memória, 456 pessoas. Inclusive, se vocês gostam de história, gostam de filme, assim como eu, vocês podem assistir o filme Argo. O filme Argo conta uma historiazinha de um pequeno grupo que conseguiu se refugiar na embaixada canadense inteira. E aquele filme é baseado em fatos reais. Foi assim que a coisa se desenvolveu. E isso literalmente fez com que os Estados Unidos passassem os Estados Unidos, eu digo aqui, né, os governos passassem a detestar o Irã. Tá? Então, a partir disso, né, a partir da morte do Mossadegh, né, e a partir da invasão por parte dos estudantes iranianos à embaixada americana, que a gente sabe que não eram só estudantes, eram militantes políticos, né, vamos dizer assim, se deteriora, né, gravemente a relação entre Estados Unidos e Irã. Tá? E essa deterioração, ela cada ano, né, ela vem evoluindo. Tá? Os Estados Unidos sempre foram muito cuidadosos com uma questão, com uma guerra ao Irã, porque antes disso, antes de 1991, que é o fim da União Soviética, eu teria também que entrar nessa questão aqui, mas não vou entrar, tá? Por mais que o regime iraniano não concordasse, não aprovasse nada da União Soviética, mas eles ficaram meio que durante um período sobre essa égide, vamos dizer assim. A União Soviética meio que guarneceu o Irã, porque, na verdade, era conveniente, né? Era muito conveniente. Tanto é que alguns equipamentos, enfim, o Ocidente começou a não mais vender equipamentos para o Irã, por isso que nessa guerra aí a gente viu aviões como Tomcat e F-5. Os F-5 ainda voam na Força Aérea Brasileira, mas voam na Força Aérea Iraniana. Né? Então, o Irã, nesse exato momento, ele precisou se restabelecer. Então, até 1991, o Irã, de alguma forma, estaria protegido, vamos dizer assim, com a questão dos Estados Unidos, com a questão da União Soviética. Né? Com o fim da União Soviética, essa hegemonia muda. Tá? E o Irã, diferentemente, talvez, de outros países, né? E por isso que seria importante a gente ter um mapa aqui, o Irã também financia grupos, vamos dizer assim, guerrilheiros, tá? Em outros lugares. Tá? Se vocês olharem o mapa e olharem a Arábia Saudita, vocês vão ver lá embaixo da Arábia Saudita que existe um país chamado Iêmen. Existe uma cidade chamada Aden. A Aden fica onde, gente? Ela fica literalmente na entrada do canal de Suez, ali, um pouco antes, Mar Vermelho ali, antes da entrada do canal de Suez. Tá? E os Houthis, tá, são aliados do Irã. Então, o Irã financia eles. Então, vejam a força que o Irã passou a ter nessa guerra. Porque o Irã, de alguma forma, ele perfaz toda a costa ocidental, né? Toda a costa leste, né? Do Mar Vermelho, né? E a Arábia Saudita, Emirados Árabes, Omã, Catar, Bahrein, né? Ficam na costa oeste do Golfo Pérsico ali. Então, o Irã, além de controlar o Estreito de Hormuz, ele também, de alguma forma, ele também pode controlar a entrada, tá, do canal que vai dar lá no canal de Suez. Tá? Então, o Irã, ele faz uma projeção, já que ele sofreu um embargo de armas, tá?
internacional, ele começa a fazer uma projeção a partir, tá, desses movimentos guerrilheiros, vamos dizer assim. Tá? E chega também ao Líbano, que só o Líbano nós teríamos uma outra aula, no mínimo uma palestra tranquilamente, tá? Em que movimentos xiitas, né? Porque a sociedade libanesa ela é dividida entre cristãos, maronitas, né? Na sua maioria, sunitas e xiitas. Só para vocês terem uma ideia, a Constituição libanesa, ela assim o determina, tá? Ela assim o determina, a Constituição que vigora, se não me falha a memória, desde 1954. Tá? O Líbano foi uma ex-colônia francesa. Tá? O presidente da República, ele obrigatoriamente, ele é um cristão maronita. O primeiro-ministro do Líbano, ele é um muçulmano sunita, porque entre os muçulmanos é a religião, o ramo predominante do islamismo, e o presidente do parlamento é um islâmico xiita. Tá? Então, a sociedade libanesa, ela também é estratificada. Um dos motivos da guerra, que a gente pode fazer uma outra palestra sobre isso, fica a dica aí para o professor Dalmolin, tá? Trata exatamente sobre esse problema de desequilíbrio, né, entre sunitas, xiitas e cristãos, que levou à guerra. Então, isso fragilizou também muito o Estado libanês. Tá? O Líbano, só para que vocês tenham uma ideia, ele era conhecido nos anos 60 como a Suíça do Oriente Médio. Tá? As classes mais altas, mais abastadas, né, ao invés de irem à Europa, né, os países islâmicos, eles iam a Beirute. Tá? Então, Beirute era a Suíça. Né? As pessoas botavam dinheiro em Beirute, depositavam em bancos, e estudavam seus filhos para estudar lá. Tá? É uma história muito bonita, a história do Líbano. Né? E, então, o Líbano sempre teve esse papel. Então, hoje, tá? O Irã ele está em 3 frentes. Então, por isso que o Irã, né, de alguma forma, acabou se tornando um país tão importante em relação a isso. E mais do que isso, tá? O Irã, além de professar uma fé que é majoritariamente, né, que é minoria no mundo islâmico, que são os xiitas, né? Então eles destoam, vamos dizer assim, da média, né, dos muçulmanos no mundo, porque eles são uma minoria religiosa, né? Não é uma minoria tão pequena, mas é uma minoria, né? Então, além deles terem isso, ainda tem a questão de que eles não são árabes. Eles não são árabes. Então, é uma série de questões, né, que são postas à prova. Né? O próprio Iraque, os iraquianos são árabes. Né? A religião predominantemente no Iraque, para quem não sabe, é o islamismo. É o islamismo, né? E do ramo xiita, 66% da população é xiita. Então, essas questões, né, fazem com que essa guerra ela tome outros contornos apenas do que somente, vamos dizer assim, uma batalha entre Estados Unidos e o Irã. Tá? Na realidade, os Estados Unidos eles são apoiados por boa parte dos países do Golfo Pérsico, que justamente, tá, vem no Irã, tá, o risco do fim das suas monarquias, tá, monarquias, algumas delas absolutas, tá, ali no Golfo Pérsico. Tá. Então, o Irã também representa isso. Então, na realidade, toda essa questão dessa guerra, ela envolve isso. E fato, tá? O mundo aprendeu muito com a questão da Coreia do Norte. O fato da Coreia do Norte hoje ter questão nuclear, tá? Transforma aquele pequeno país, tá? Que todos nós temos curiosidade de tentar entender como é a vida da sociedade norte-coreana, como é que, né, é quase como uma coisa
quase como um multiverso, vamos dizer assim, como é que as coisas se dão por lá, tá? Então, essas questões, né, fazem com que o Ocidente, né, repense essa questão da bomba atômica. Né? Então, existe um medo factível que o Irã, né, de fato, pudesse construir uma bomba atômica. Né? O Irã, ao longo desse período, desenvolveu, a partir do embargo, desenvolveu uma série de indústrias, né, para que pudesse desenvolver isso. Então, a indústria iraniana, ela é uma indústria que soube sobreviver. Né? Eles sabem, por exemplo, por que um Tomcat voa até hoje? Porque eles inventaram que eu digo assim, eles criaram, né? Não foram eles os inventores, mas eles fizeram a engenharia reversa, desmonta, olha como é e refaz. Faltou um componente, vou lá e eu fabrico. E aí sim eu vou fazendo isso. Tá? Então, é a partir dessa situação, tá? A partir dessas questões, que o Irã tem conseguido sobreviver em relação a isso. Tá? Então, hoje, nós ocidentais, nós temos que nos preocupar, e Israel particularmente. Tá? Eu poderia falar também, né, uma outra conversa, né, a Constituição iraniana está lá para a questão de proscrever Israel, né, acabar com Israel. Então, isso também é uma questão muito complicada. Né? O Irã incita isso. Você tem lá grupos armados no Líbano, por isso que eu falei, que querem a destruição de Israel, e destruir Israel é literalmente acabar com as pessoas. Então, são uma série de questões que estão envolvidas. Então, o fim dessa guerra, né, até a assinatura desse documento aí, né, eu costumo dizer que papel aceita tudo. Né? Então, nós temos que olhar com cautela, né, como é que, de fato, as coisas vão, de fato, se desenrolar. Sem dúvida alguma, essa guerra foi uma perda, né, mundial, para todo mundo. Tá? Isso certamente vai se refletir em taxas de inflação a partir desse ano. Por quê? Porque 20% hoje do petróleo, né, ele passa, né, ele sai daquela região ali do Golfo Pérsico. Né? Já foi mais, como a crise de petróleo de 1973 aqui. Mas 20% do petróleo ainda sai dessa região. Tá? E o petróleo, né, é o que nós costumamos chamar em economia o rastilho de pólvora. Por quê? Porque tudo tem petróleo. Na nossa vida moderna, praticamente tudo tem petróleo. O plástico é fruto do petróleo. Né? A indústria farmacêutica se utiliza do petróleo. Né? As nossas compras na Amazon, né, elas vêm via petróleo, porque tem um caminhão, tem um carro que traz. Né? Então, o petróleo, nós ainda somos muito dependentes do petróleo. Então, certamente, essa elevação do preço do petróleo, né, ela vai deixar marcas, né, que dizem respeito à questão da inflação. Tá? Isso certamente provocou uma redução, né, na questão da produtividade em termos internacionais, tá? Por causa disso. Tá? E nós estamos vendo aí questões que envolvem, inclusive, política. Tá? Porque, principalmente nos Estados Unidos, tá? Um presidente que vai mal economicamente é um presidente que não se reelege. Tá? No caso, o Trump não tem como se reeleger, tá? Apesar de algumas pessoas acharem que isso seria possível, não, isso não é possível. Tá? Existe uma cláusula na Constituição americana justamente para bloquear, são 2 mandatos, tá? Não necessariamente consecutivos. A única pessoa que conseguiu furar isso foi Franklin Delano Roosevelt. Tá? Ele se elegeu 4 vezes presidente dos Estados Unidos, mas ele mal terminou o 3º mandato. Faltavam alguns meses para o fim do 3º mandato, quando ele vem a óbito, mas ele tinha sido reeleito presidente dos Estados Unidos. Tá? E aí assume o presidente Truman, que é o famoso presidente da bomba atômica, tá? O homem que autoriza
a utilização da bomba atômica. Então, essa crise, tá, em termos econômicos, ela é um problema. Não é à toa que a China, tá, interviu fortemente para o fim também dessa guerra. Porque gerar instabilidade para um país que precisa negociar como a China, negociar aqui no sentido de vender mercadorias, é uma coisa horrível. Então, a melhor coisa que tem é você não ter guerra. Né? Quando você não tem guerra, você tem sobra de dinheiro para que você possa comprar bens. Quando você está em guerra, você não vai pensar em comprar lápis, caneta, carro elétrico, seja lá o que for, você não vai fazer isso. Tá? E nós não podemos nos esquecer, como eu falei há pouco, que o Irã, de alguma forma, controla, né, a entrada do canal de Suez, tá? A partir do Iêmen. Ali. Então, isso também, né, era um fator gerador de instabilidade. Todo o comércio que vai para a Europa, tá, todo o comércio oriental, tá, ele passa pelo canal de Suez ali. Tá? Então, por isso também nós temos esse problema. A Europa ela é abastecida, né, a partir do canal de Suez. Isso seria um problema, porque você teria que descer até a África, lá, a África do Sul, e subir novamente na África para poder, né, chegar até a Europa. Seria a única forma. Não, a única outra forma ainda, que não foi aberta, ainda seria lá pelo Círculo Polar Ártico, mas isso é uma outra discussão aí, né, que as mudanças climáticas vão propiciar uma rota lá pelo Ártico. Mas hoje a maior parte das rotas, ela se dá via Canal de Suez, né? Então, entre o Oriente e a Europa, né? O Oriente aqui, China, Índia, né? Toda a chegada de produção na Europa, ela se daria dessa forma, né? Pessoal, eu vou terminando aqui, já são 18h58, daqui a pouco eu tenho uma prova com a minha turma aqui de Direito Internacional Público, né? Então, eles estão aqui chegando, fazendo silêncio, colaborando para essa nossa palestra aqui, que não foi uma palestra, foi uma aula, né? Uma conversa com vocês. Então, eu gostaria de deixar aberto para caso tenha alguma pergunta, se não, né, eu peço licença e vamos encerrar, né, essa nossa conversa no dia de hoje, né, ou na noite já. Alguma pergunta? Então tá, gente. Agradeço muito a participação de todos. Reitero aqui meu agradecimento ao professor Dalmolin, né, que gentilmente, né, fez o convite, né, me fez essa provocação, esse desafio, né, falar sobre guerra não é uma coisa fácil, né? Então eu agradeço isso, espero ter trazido um pouquinho de conhecimento para vocês, que é o conhecimento que a gente trabalha aqui na Faculdade Dom Bosco. Tá? Tem alguém de fora, né, seja acolhido aqui na Faculdade Dom Bosco, né, porque o conhecimento é que nos move e que nos transforma. Tá? O conhecimento, né, ele é capaz de mudar as pessoas, e essa é a nossa preocupação aqui na Faculdade Dom Bosco. Então, agradecer ao professor Dalmolin, muito obrigado, professor Dalmolin, pelo convite. Ok, obrigado, professor Nosvis, e até uma próxima oportunidade. Ok, muito obrigado. Okay, Uma boa certo. noite para Tchau. todos. Bom frio.